Inter bateu o martelo. Qual deles está acertado? Quero te falar sobre isso e mais algumas situações que estão rolando nos bastidores do Inter logo após a nossa vinheta. Tudo sobre o clube do povo. E aí, Jairo, qual é a solução? Fala, pessoal! Obrigado por chegar e acompanhar o conteúdo e já vou te pedindo, né? Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ajuda a fortalecer o trabalho que a gente faz de forma identificada. E também vou te lembrar, tu que está assistindo o vídeo, todos os dias pela manhã a gente tem o Resenha Alvirrubro, um programa de 1 hora, das 9 às 10 da manhã, em que eu e o Juliano Machado fazemos uma resenha junto com a galera, pegamos comentários, trocamos uma ideia. Então, é um programa divertido. Então, tu pode chegar nas suas manhãs, quando estiver ali, cola no canal, ativa as notificações aí também para te receber as notificações da nossa live. Bom, todos sabemos que o Internacional tem duas funções que têm prioridade na busca de reforços agora na janela de meio de ano, que é a primeira função do meio-campo e a segunda, que é aquela linha de 2 que o Roger faz. Tá? O Roger poderia usar um quadrado no meio-campo. Bom, não, ele usa 5 no meio-campo praticamente, sendo que 2 são extremas, mas que tem essa função na primeira linha, que é o Thiago Maia neste momento e o Bruno Henrique, e a segunda linha tem o Carboneiro, o Alan Patrick e o Wesley. Tá? É a sua forma de jogar. E é onde o Inter busca reforços. Primeiro, porque perdeu o Fernando por uma lesão. Segundo, porque Bruno Henrique é um jogador que tem contrato só até o final do ano, muito contestado pela torcida e é um jogador que não deve renovar seu contrato. Então o Inter já pensa no amanhã, ali na frente, no próximo ano, com a questão do Bruno Henrique, substituto. Bom, eu quero te falar de 3 jogadores. Um que a gente já vem falando há bastante tempo, que é o Alan Rodrigues, que está acertado com o Inter, deve chegar nos próximos dias a Porto Alegre assinar contrato com o Inter, que vem para a função do Bruno Henrique. Esse é o jogador que o Inter se acertou e está contratado. Já tem questão de valor, já sabe que o Inter vai pagar 13 milhões e meio de dólares por esse jogador, por 50% do seu passe, deixando com o Argentino Júnior os outros 50%, para que também tem uma valorização ali na frente, o Argentino Júnior com a valorização do jogador numa futura venda. Com isso, o Inter investe um pouco menos, tá? Investe um pouco menos e, assim, consegue trazer o jogador que o Inter quer, tá bom? Outro jogador que o Inter... Aí nós temos 2 jogadores para a primeira função. Um nome que surgiu primeiro, o Juan Portillo, que é do Tajeres, um jogador colombiano, um jogador de seleção, que o Inter tentou. O Inter fez uma investida forte nesse jogador junto ao Tajeres e o Tajeres recusou de imediato. Tá? O Inter não tentou uma segunda investida, até pelos valores que o Inter teria que desembolsar para tentar convencer o Tajeres. O Inter tentou uma força de convencimento, mas não conseguiu. Esse jogador cairia que era uma luva no meio-campo do Inter. Seria um ótimo reforço. Também o Inter pensa nesse jogador com 25 anos em função do Fernando. A gente não sabe se o Fernando vai jogar no que vem. Não existe. O Fernando já tinha dito que talvez não jogasse ano que vem, que faria uma avaliação no final do ano. Agora o Fernando com essa lesão, vamos ver se o Fernando se empolga continuar mais um ano, mas mesmo assim o Fernando é o tipo de jogador que tu não pode contar sempre. Que tu não vai ter o Fernando à tua disposição em todos os jogos, mesmo que ele fique ano que vem. Então, por isso que o Inter foi em busca do Portillo. Bom, como o Inter não fez uma nova investida, até por não ter dinheiro para uma nova investida, o Tajeres disse que vai ficar com esse jogador. Não pretende negociá-lo nesta janela. Uma pena, porque seria um jogador que vinha para resolver o problema da primeira função do Inter. Bom, outro nome que foi lançado toda uma situação, existem alguns nomes que aparecem do nada, a gente sabe, é o Kaique do Juventude. O Kaique do Juventude se falava numa troca pelo goleiro Ivan. O Kaique do Juventude teve próximo de acertar com o Grêmio. E o Grêmio o vetou nos exames médicos.
Ele até falou que estava tudo bem, que está bem do joelho, que teve um erro de avaliação. Bom, eu acho que o Grêmio até correu da raia na questão de valores. E aí aproveitou essa lesão que ele teve, uma lesão grave, até para justificar a não compra desse jogador. Bom, aí apareceu a questão do Inter e o Ivan. Aí eu fico pensando, por que o Inter tentaria colocar o Ivan numa jogada para pegar o jogador agora, seria a situação, porque no final do ano ele está livre no mercado, poderia assinar um pré-contrato. Então o Inter pensou nessa situação para ter o jogador de imediato, o jogador que tem a confiança do técnico Roger Machado. O jogador da confiança do Roger Machado. Mas vamos lá. Um jogador que desde que o nome apareceu nas redes, nos noticiários, é um dos jogadores que tem uma rejeição muito forte da torcida do Inter. Muito forte a rejeição que sofre esse jogador da torcida internacional. Dito isso, esse está descartado, totalmente descartado. Inclusive, o presidente de Juventude descartou que houve procura, que houve negociação. Então, esses dois jogadores totalmente descartados no Internacional. Dos 3 homens para 2 funções, 2 estão fora. E eu vou te dizer, até acho uma boa que o Inter não invista no Kaique. Eu acho que é um jogador que não resolveria os problemas do Inter. Um jogador acima de uma idade avançada, quase 30 anos, ou tem um pouquinho mais, já não sei, até vou ver a idade do Kaique do Juventude aqui, para passar para vocês, para não errar. Um jogador que não passou por nenhum clube de expressão, tá? Nenhum clube de expressão. Não sei se resolveria o problema internacional. Aí, como tem a confiança do Roger, poderia vir. Alguém tem a garantia que Roger termina o ano no Inter? Não estou falando aqui fazendo uma campanha para Roger sair, obviamente que não, mas a gente sabe como é futebol. Dá 2 revés aí em Copas, tem que ter muito culhão para manter, porque a pressão vai ser muito grande sobre a direção internacional. E a gente sabe aonde que estoura. Sempre estoura na parte mais frágil, né? Normal, sempre é ali. Dito isso, o Inter tem que voltar ao mercado em busca de um 5. E não é fácil. Não quero acreditar que Roger ache que a solução da camisa 5 do Internacional está em Ronaldo. Por favor, não, isso não. Então o Inter tem que ser ágil. O tempo está passando. Em menos de 15 dias o Inter já começa o enfrentamento diante do Fluminense. E teve bastante tempo para procurar esse jogador. Se tinha convicção que ia fechar com o Portillo, então o Inter falhou também. Bom, o Inter tem que correr atrás quanto tempo? 29 anos tem o Kaique. Não é solução para o Inter. Dito isso, valeu por chegar até aqui. Muito obrigado pela parceria. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos junto. Abraço. Tudo sobre o Clube do Povo. E aí, Jairo, qual é a solução?